Pouco mais de 30 anos atrás, em 1993, quando o Itamar Franco era presidente, Jurassic Park popularizava os dinossauros de borracha nos camelôs de todo o país, e no rádio era um mexe-mexe, todo mundo apronta. A Marvel celebrava 30 anos de X-Men. Era uma fase familiar para todo mundo que conhece o grupo, já que em 92 tinha estreado o desenho animado que, junto com X-Men vs Street Fighter, serviu para sedimentar a formação da época como os X-Men de fato. De vilão esquecível da semana para membro fixo do time, o Wolverine ficou tão popular que tinha sua própria revista desde os anos 80. E fazia sentido até. Para você ver as histórias dele no grupo, li os títulos dos X-Men, e para ler as histórias mais intimistas do personagem, podia ler a revista focada só nele, até porque o Wolverine tem mesmo esse ar de lobo solitário. Mas, na prática, se quisessem acompanhar o que acontecia em Wolverine, você era obrigado também a comprar os outros títulos de X-Men, já que as histórias se intercalavam. Uma das histórias mais famosas do Wolverine, Atrações Fatais, quando o Magneto remove o adamantium dele e ele quase morre, começa em X-Factor 92, passando por X-Force 25, a parte 3 é em Uncanny X-Men 304, segue em X-Men 25, depois Wolverine 75 e se encerra em Excalibur 71, na cronologia original do gibi. Eu gosto como as histórias dessa fase pegam pesado no lance do body horror, não só com aquelas imagens medonhas do Wolverine com os ossos espetando para fora da pele, mas também com ele tendo que confrontar sua nova fragilidade, com seu fator de cura prejudicado a ponto de nem sequer curar as feridas das suas mãos causadas pelas garras expostas em osso. Depois da conclusão de Atrações Fatais, o Wolverine desossado e descabelado tem pesadelos e sem o adamantium fica se sentindo Clint Eastwood sem revólver. Ele resolve abandonar os X-Men por uns tempos e partir numa viagem de autodescoberta para saber se sem seu adamantium ele ainda é o melhor no que faz. O Carcaju tá tão prejudicado que tem que usar bandagens em suas mãos por várias edições para parar o sangramento das feridas causadas pelas suas garras. Apesar de ficar um pouco por conta do roteirista e do desenhista se naquela edição ele sangra ou não com as feridas que antes eram instantaneamente curadas. A remoção do adamantium sobrecarregou o fator de cura dele e agora já não funciona tão bem quanto antes. E a arte do Tom Cocker em Wolverine 76 realça bem o estado do personagem, magricela, despenteado, borocochô e enfraquecido. E até é engraçado que na capa ele tá todo fortão, mas dentro do gibi ele tá mais capenga que o geral do Wolverine, mostrando aquela dissonância característica entre o marketing e o conteúdo de uma obra. Na edição seguinte, o Adam Kubert volta a ilustrar o gibi, e de repente o Wolverine franzino tá todo forte outra vez, brigando com a Yuriko. Eu curti bastante essa fase do Wolverine nerfado, sendo atacado por vários dos seus antigos inimigos e tendo que carregar uma katana por aí para se defender. O estilão dos gibis do Wolverine nessa época era jogar o leitor no meio da ação e explicar depois o que estava acontecendo. Assim, mesmo que você tivesse lido a edição anterior direitinho, podia ficar meio confuso. O Wolverine antes estava no Japão, tretando com o Samurai de Prata, depois cai no Canadá, lutando com os lobisomens, de repente ele tá na Ilha Muir, na costa da Escócia, se encontrando com os X-Men pra outra saga e por aí vai. Eu acho até que isso era meio de propósito, pra dar ao leitor a impressão de que tava sempre pegando o bonde andando e tentar entender o que tava acontecendo naquela história. Assim, se você tivesse perdido a edição anterior, não ia se sentir tão perdido, já que isso era o normal. Ou talvez podia ser até o contrário, te fazer achar que teve alguma história antes, em algum outro gibi, que você perdeu e que devia ir atrás para tentar entender essa daqui, alimentando a sensação de que você tá por fora e tem que comprar mais gibis da Marvel para ficar por dentro. Mas é no meio dessas histórias do Wolverine capengando que ele tromba com o Deadpool pela primeira vez. O Deadpool estreia em The New Mutants 98 como um assassino contratado para matar o Cable. Como os X-Men tinham muitos personagens, estavam sempre tentando emplacar novos gibis com os personagens que não cabiam na equipe original. E apesar de já existirem personagens demais, Rob Liefeld criou o Deadpool querendo ter um Homem-Aranha para chamar de seu. Daí o Deadpool ter um uniforme parecido e ficar fazendo piadinhas o tempo todo, ainda que também fosse uma paródia do Exterminador da DC.
Eu não vou ficar zoando a arte do Liefeld mais do que o mínimo requerido para quem fala sobre ele, mas nessa época ele estava criando mais personagem que o Pablo Marçal. Ao menos 2 deles foram muito bem sucedidos, o Deadpool e o Cable. Eu não gosto muito do Cable, porque eu não sou muito fã das histórias de viagem no tempo em X-Men. A própria criação do Cable é evidência do quão complicada eram essas histórias dos X-Men com viagem no tempo. O Nathan Summers foi criado pelo Chris Claremont e pelo artista Rick Leonardi, mas aí, tempos depois, o Liefeld e a roteirista Louise Simonson criaram o Cable. Como muitos personagens da época, ele foi jogado nas histórias sem uma origem muito bem definida. Daí, retroativamente, decidiram que o Cable era na verdade o Nathan Summers que tinha viajado do futuro, criando esse paradoxo temporal até na autoria do personagem. Mas o fato é que o Cable fez sucesso e teve até revista própria. E temos até imagens do Liefeld na época explicando o seu processo criativo. Okay, I think along the lines of the name Overkill, I think he should be along somehow like he's a half man, half machine. He's fighting that inside. He's partly a cyborg. He's a combination of technology and brutality. All right. O Cable e o Deadpool são lembrados, é verdade, mas para cada um dos personagens que sobreviveram ao soterramento de histórias ruins, a gente tem outros tantos que ficaram ali perdidos no catálogo de braçudo biônico. Um deles era o inteiramente esquecível Kane, que gostava de se apresentar como Arma X, e é até zoado pelo Deadpool, já que esse nome remete a outro personagem. O Kane é mais ou menos um Cable mais jovem, só que com 2 braços biônicos ao invés de 1, e que dispara um soco-foguete, como se fosse um robô de tokusatsu. De tempos em tempos, ele aparecia nas mesmas histórias que o Deadpool para os dois caírem na porrada, enquanto os roteiristas da Marvel se decidiam se era pro Deadpool ser um mercenário malvadão engraçadinho ou um mercenário anti-herói engraçadinho, como ele costuma ser apresentado hoje. Mais um personagem que teve sua importância nas histórias do Deadpool foi a Mímica, também conhecida como Vanessa, a ex do Deadpool que ele fica perseguindo por aí e tentando matar em quase todas as histórias que eu li. Ao contrário da sua contrapartida no filme, nos gibis, ela tem poderes parecidos com os do Morpho, podendo se transformar em qualquer pessoa e até copiar os seus poderes. Em várias histórias dessa primeira fase do Deadpool, ele aparece brigando com a X-Force, liderada pelo Cable, ou às vezes brigando com algum X-Men da segunda divisão. A maioria dessas histórias não eram muito boas, e pra mim é um pouco impressionante ler nessas histórias tanto o Cable quanto o Deadpool se tornarem tão populares com o tempo, ao invés de serem esquecidos como a maioria da galera desses gibis. Qual desses personagens aí você sabe o nome? Nessa época, o Deadpool num dia bom ia estar de rolê com os Novos Defensores, do lado de ilustres como o Dr. Druida, que era o Doutor Estranho da loja de 1099, e o personagem mais zoado da Marvel que eu já vi, o Cadáver, que arranca um osso do seu peito putréfato, que se transforma numa espada de energia tipo a do Quabra. Pensando melhor, o Cadáver é sensacional. Ressuscitem o Cadáver. Como eu disse, nessas primeiras aparições, o Deadpool é um mercenário engraçadinho e malvadão, mas quando ele ganha a minissérie The Circle Chase em 93, finalmente é mais humanizado e passa a ser um mercenário engraçadinho que nem sempre é malvadão. Ele tem seus motivos para ser um maníaco homicida. Em um flashback, por exemplo, mostram que ele abandonou a Vanessa porque a vida de mercenário dele não rimava bem com o romance. Até essa história, a maioria das vezes que aparecia um pedaço do rosto do Deadpool, ele ainda não era todo canceroso. Então eu acho que foi mais ou menos nessa história que decidiram que ele ia ter essa característica de ter a cara toda esfolada pelo câncer. E é também aí que mostram a origem dele como mais uma experiência do projeto Arma X, tendo seu fator de cura sendo implantado para tentar curar o seu câncer. Na conclusão dessa minissérie, no meio da briga, a Vanessa salva ele de um golpe fatal e é mortalmente ferida. Como ela consegue copiar os poderes dos outros, o Deadpool ajuda ela a copiar os poderes dele para ela sobreviver. A Vanessa então diz para ele que agora ama outra pessoa e a história acaba com ela sendo carregada pelo Cable, quer dizer, pelo Kane. Enquanto isso, o Deadpool, em uma crise existencial, diz que quer mudar de vida, já que, para além de matar, esfolar, decepar e empalar gente, ele também é capaz de salvar vidas de vez em quando, marcando essa virada no perfil do personagem. E é por aí que eu acho que os roteiristas da Marvel, como o Fabian Nicieza, começam a perceber que ele tinha mais potencial como anti-herói piadista do que como vilão. O Deadpool, no entanto, só é tão bom quanto o seu escritor. Ele pode ser um personagem interessante, seja como antagonista ou como personagem principal da história,
servindo para remover o tom sério e carrancudo que essas histórias muitas vezes têm, mas nas mãos de um roteirista ruim, num dia de cumprir tabela, ele acaba sendo só um maluquinho falando bobagem e dando tiros por aí. Um exemplo de uma história que o potencial humorístico dele é bem explorado é Mano a Mano, escrito pelo Mark Waid, o roteirista de Reino do Amanhã. Nessa história, o Deadpool confronta, entre outros personagens, o Fanático, que é um vilão recorrente nas histórias dele. O Jugas, como sempre, tá pra poucas ideias e já aparece gritando a sua frase típica de que nada pode parar o Fanático, ao que o Deadpool responde: nada? Muita gente já conseguiu parar o Fanático. Os X-Men, o Hulk, o Homem-Aranha 2 vezes, e depois de muita pancadaria, o Deadpool faz um refém que era importante pro Fanático e diz que se ele matar o Deadpool junto com o refém, a sua missão vai fracassar. Relutante, o Fanático para de demolir tudo, ao que o Deadpool responde: quem diria? A lógica consegue parar o Fanático. E é nessa cronologia que o Deadpool finalmente vai trombar o Logan em Wolverine 88. O Capitão Canadá pediu pro Wolverine ir dar uma olhada no Kane, o Cable genérico que da última vez que vimos levava a Vanessa embora depois do Deadpool ter levado um fora dela. A vida dos personagens da série C da Marvel acontece mesmo fora das páginas e tanto o Kane quanto a Mímica estão agora de casal em São Francisco tentando a vida como atores. E como o universo Marvel é um ovo, o Deadpool resolve arrombar o apartamento do Kane bem na hora que o Wolverine também tá invadindo o apartamento pra ver como ele está. Os dois ilustres desconhecidos têm que cair na porrada imediatamente. O Deadpool, em suas pernas longuices, fica zoando o Wolverine, dizendo que ao contrário de certas pessoas, o fator de cura dele vai muito bem, obrigado. E de fato, o Deadpool sem muita dificuldade empala ele com as duas espadas e vai procurar o Kane. Depois que o Logan se recupera, ele sai capengando por aí, até descobrir que o Kane e a Vanessa estão num teatro chamado Grand Guignol. Eu fui ver o que era isso e é uma referência a um teatro parisiense em que se apresentavam shows de horrores e bizarrices que acabou fechando nos anos 60. Mas no gibi do Wolverine ele existe ainda em São Francisco, e quando ele para um táxi, o condutor, experiente, não se surpreende muito ao ver a carcaça do Wolverine e só pergunta se leva ele pro hospital ou pro tal teatro. Enquanto o Wolverine tá de conversinha com o taxista, o Wade já tá no teatro caindo na porrada com o Kane, que antes lutava contra a própria canastrice como ator. O Deadpool, cheio de ciúminho, quer matar o cara porque ele supostamente roubou a namorada dele. Mas a Vanessa não gosta nada do Deadpool, chama ela de minha mina, dizendo que não deixa nem o atual dela usar pronomes possessivos para se referir a ela. Afinal, ela não é de ninguém e tá na pista para negócio. Um episódio de 30 anos atrás do que hoje seria catalogado sob o selo da famigerada lacração sojada beta woke. Aí ó, pra você nerdola que acha que é hoje em dia que tem alguma conspiração globalista querendo destruir seu gibizinho. No rolê de táxi do Wolverine, os freios do carro dão pau, porque o roteirista precisava dar algum perrengue pro Carcaju resolver durante a rinha de arma X no teatro. O Logan resolve pular fora do táxi que virou a Christine, arrancando a porta fora e usando ela como um skate em alguma ladeira de São Francisco, com o pôr do sol ao fundo. É uma cena que só poderia ser mais anos 90 se no táxi o rádio transmitisse um Bill Clinton acuado, mentindo sobre a Monica Lewinsky. Voltando pra rinha de arma X, o Deadpool resolve oferecer um dilema pro Kane. Joga uma espada em direção a ele e outra na direção da Vanessa, pra ele poder escolher se salva ou se salva ela. Que eu não entendo muito bem, porque eles estão afastados um do outro. Se o Kane fosse tentar pegar a espada que o Deadpool atirou na Vanessa, ele iria também sair da frente da espada que o Deadpool jogou nela e salvar os dois. Se você entendeu, me explica aí. De qualquer forma, a gente não vai ter respostas, porque bem nessa hora o skatista de porta de táxi aparece para salvar a Vanessa, enquanto o Kane se defende da katana que tá indo pegar ele. O Deadpool, em desvantagem numérica, desiste da sua vingança de corno, joga uma granada no chão e some, com o encontro acabando como um episódio de Looney Tunes. Não fosse o Wolverine dando uma lição de moral pro casal. A Vanessa fica chateada porque o Kane bloqueou a espada que ia matar ele, ao invés de tentar salvar ela, mas o Wolverine mete uns panos quentes dizendo que foi a coisa certa, já que se ele não fizesse isso, ele morreria e depois o Deadpool ia matar ela na mesma. No fim das contas, o verdadeiro herói foi o taxista e seu táxi desgovernado que ajudaram o Logan a chegar lá mais rápido. E no fim, não resta mais nada pro velho Logan fazer, a não ser pegar a sua moto com a sensação de dever cumprido e partir em mais aventuras. Eu acho que eu li aí uns 50 gibis entre X-Men, X-Force, Defensores Secretos, Wolverine, Cable, minisséries avulsas e sei lá mais o que pra tentar entender o que tava acontecendo
e o contexto de como o Deadpool surge como um mercenário e vai aos poucos se tornando um personagem com um compasso moral mais palatável para quem queria gostar dele. Ainda que nesse quadrinho ele tenha sido revertido, apesar do desenvolvimento que tinha tido em suas últimas histórias, a um zerola com ciúme da ex-namorada. Na última vez que ele tinha trombado a Vanessa Kane, ele tinha salvo a vida dela e agora ele aparece de novo tentando matar os dois. É interessante que ele é muito usado como anti-herói para dar uma zoada na ética dos personagens mais bonzinhos que ele acompanha. Mas até quando ele aparece perto do Wolverine, que já é em si um anti-herói, ele acaba sendo o anti-herói do anti-herói. Ainda não ia ser aquele Deadpool que quebra a quarta parede, tem consciência de ser um personagem em um quadrinho da Marvel e fala com o leitor diretamente, mas por aqui ele já estava começando a caminhar nessa direção. Na próxima história que ele apareceria com o Wolverine, ele tinha sido sequestrado para tentarem usar os poderes dele para criar uma cura para o vírus legado, que durante os anos 90 foi um tema impactante nas histórias dos X-Men. Era um vírus perigosíssimo e letal, mas apenas para mutantes. O Wolverine, mesmo não gostando do Deadpool, acaba indo lá resgatar ele, depois do Maverick, que tá nessa época infectado pelo vírus, avisa o Wolverine da situação do Deadpool, servindo de cobaia para altos experimentos, e o Wolverine, muito a contragosto, vai lá resgatar ele. Esse é mais um dos episódios em que usam os X-Men para lidar com a forma como a sociedade trata as minorias. O vírus legado não deixou de ser comparado com o vírus da AIDS, que ao fim dos anos 80 e durante os anos 90 era chamado até de vírus gay, da forma que as franjas intolerantes da sociedade têm o hábito de atribuir certas doenças a minorias. Eu não sou nem de longe um especialista, mas os gibis da Marvel dessa época parece que eram mesmo muito mais zoneados do que das décadas anteriores. A continuidade era toda avacalhada, os personagens mudavam de design, personalidade e capacidade de quebrar os outros na porrada de um gibi pro outro, em consequência da alta rotatividade de artistas e roteiristas. E a maioria das histórias tinha uma lógica interna tão firme quanto um prego na areia. Parece que estavam atirando para todo lado, tentando criar histórias e personagens de algum sucesso, sempre com aquela estética rebelde, jaqueta jeans, boné pra trás e skate, tão característica dos anos 90. Outro elemento que talvez tenha contribuído para a crise na Marvel nos anos 90 tenha sido a criação da Image Comics, criada por vários artistas que estavam cansados dos contratos abusivos e de não serem donos dos próprios personagens que criavam dentro das editoras. Marvel Entertainment fell 3 1/4 today, closing at 49 1/2. The reason, some people say, is because of what you're about to see. Word got out that CNN was doing a story on a brain drain at Marvel Comics, and that hit the stock. 8 artists are jumping ship for a competitor. Some investors did the same. But now, comic book giant Marvel is losing 8 of its top creators of superheroes. The reason? Control over their creations. When they're working at Marvel, Marvel owned all the characters. So anything that they did was under Marvel's direction, and any characters that created then became owned by Marvel. E não é por nada que a Marvel ia abrir falência depois de alguns anos em 96. Talvez se tivessem valorizado mais os artistas e tentado manter os talentos na editora, as coisas teriam sido diferentes. Afinal, era melhor ser dono de parte dos lucros de quadrinhos de sucesso como Spawn, The Walking Dead, Saga, Invencível e Paper Girls, todos quadrinhos de muito sucesso publicados pela Image Comics, do que ser dono de nada. The comic book industry rakes in about $500 million a year, of which Marvel controls about half. And even though the defection was a blow, the company says creative people are secondary to the comic book characters. Artist Rob Liefeld, the mind behind X-Force and the soon-to-be-released Youngblood, thinks not. Without your creative people, there would be no Batman, there would be no Spider-Man, there would be no Hulk. That's short-sighted as far as I'm concerned. You need warm bodies, warm creative bodies to create properties to keep your company going. Mas também foi a falência da Marvel que fez ela vender os direitos autorais para adaptações cinematográficas dos seus personagens para um monte de estúdios e que nos deu os filmes do Homem-Aranha, dos X-Men e pavimentou o caminho para o sucesso do universo cinemático da Marvel que nós tivemos aí pelas últimas décadas e que agora eles tentam resgatar com o filme do Wolverine e do Deadpool. But I have a question I've been wanting to ask you guys.
how long does it take these people to get dressed? I mean, there's something they have to get out quickly to save the world, but it takes them an hour and a half to get into all of this stuff That's if right. they work fast. That's right. Getting into the costume is like going to the bathroom in comic books. You never show it, but you assume that Superman and Batman and Spider-Man actually do go and urinate every now and then, You're right, but you never do show it, do you? No. But you do show, very often you show people getting dressed, especially women. I seem to recall that now. Yeah, and no. then. Okay, Do you draw listen. hands? Are you